Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil em mais um capítulo vivo de Os 10 Mil Deles, o reality cast que bota a pele em jogo para a Bolsa de Valores. Desde maio de 2020, estamos lá, corajosos, com 10 mil reais. Fizemos questão de não aportar nestes 10 mil para a gente deixar eles puros e saber como é que eles se comportam. Mas o fato é que a Bolsa não vem ajudando e a disfuncionalidade do mercado tampouco. Com isso, os nossos 10 mil voltam para baixo do patamar, são 9.620. Houve uma queda de uma semana para cá de 5,7%. No mesmo período, a Bolsa recuou 3,6%. A moeda americana pegou a direção oposta, se apreciou em comparação com o real, subiu 2,3%. Você vai entender os destaques desta edição. Bradesco foi a maior alta no período acumulado, 3% de ganho. E Pets caiu 24%. Você vai entender cada um dos detalhes destas negociações. Tem o balanço da semana com os destaques da guerra entre russos e ucranianos. As questões que envolvem dúvidas e incertezas sobre a atividade chinesa. As questões domésticas em meio ao próximo aumento de 50 pontos base contratado para o Copom, entre outros pontos que a gente vai descortinar, como por exemplo o resultado da Via. Sim, o Carlos Castrucci, gestor de recursos que examinou na lupa os resultados de Via Varejo e vai trazer para a gente aqui o olhar dele para a história que a companhia reportou no primeiro trimestre de 2022. E temos uma participação especial, você vai curtir. Hugo Queiroz, de volta aos 10 mil deles, fundamentalista que é, para falar de Mater Dei, Sequoia, bancos tradicionais. Atrações não vão faltar. Seja bem-vindo aos 10 mil deles, programa que está começando em mais um capítulo. Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Hugo, é o seguinte, primeiro já quero saudá-lo, muito boa tarde, um prazer ter você ao vivo aqui no estúdio da TC Rádio, de onde a gente toca os 10 mil deles. Muito bom ver você retornar aqui para o nosso humilde programa. E é maratona hoje, porque você já esteve com a gente aqui de manhã, tudo bem? Tudo. Obrigado pelo convite. Infelizmente, semana passada eu não pude comparecer, era o dia do convite oficial. Pedi para transferir para essa semana e cá estou para conversar com vocês aí sobre... Tá indo bem, abaixo de 10 mil nesses 2 anos com essa volatilidade, vocês estão indo muito bem na carteira, pô. Para uma estratégia fundamentalista, assentada em valor das companhias, tem essa ressalva assim, não é uma estratégia de curto prazo, é uma estratégia de apreciação de médio e longo prazo. É um detalhe importante. Já pode assumir, né? A minha cadeira lá, Léo. Bom, o Carlos, que é um exímio admirador do teu trabalho, já vai estar com a gente. Eu acho que ele tá no camarim, viu, Hugo? Tá no camarim, o Carlos Castrucci aqui. Né? Menino, sei que ele ataca imparável. De DJ lá, DJ, é DJ, né? Também, DJ Castrucci. É o que dizem por aí. Daqui a pouco o Carlos tá aqui pra gente começar a tabelar. Mas eu já tenho o Hugo na mesa pra gente falar dos 3 principais riscos que andam no radar. Primeiro, te ouvi sobre China, Hugo. E você não é especialista em China, mas tem a tua intuição e a tua vivência como investidor. Muitas incertezas sobre a atividade econômica na China. Isso trava no curto prazo a bolsa, que depende muito de commodities, né? Sim, impacta muito a dinâmica de discussão de crescimento global, né? A China é muito importante nas cadeias de suprimento, então tem o quesito de growth e de inflação, né? Então isso acelerou nos últimos meses, aí vem o conflito que não encerra nunca, e tudo isso na mesa, obviamente, aumenta a percepção de risco, mas essa disfuncionalidade aí tá pesada por conta desses 2 pontos, crescimento e risco, e o mercado não sabendo precificar o que é mais relevante nesse curto prazo, né? Então a volatilidade está presente e a China ajuda muito, né? Com essas incertezas de lockdown, vai e volta, lockdown zero. Gente, não existe lockdown zero. 2 anos de crise sanitária já se sabe que não tem como segurar com lockdown, não adianta. Porém, insistem nessa prática. E há uma tese que está circulando, ela é mais especulação do que tese, sabendo que a China, o pano de fundo, é terreno para especulação mesmo. De que a China estaria forçando os lockdowns para dar uma contida em preço de commodity, dar uma aliviada. Circula muito essa especulação. Circula e sim, não é de agora, é um pouco antes da crise do Covid.
é importante lembrar para vocês, né, que estão aqui nos acompanhando, antes do Covid, o Trump estava colocando diversas medidas para reequilibrar a balança comercial entre Estados Unidos e China, as forças ali, né? Sim. E isso foi gerando alguma disrupção já lá atrás. E, obviamente, teve também no passado recente o desabastecimento, não o desabastecimento, né? Mas o rebanho suíno na China sofreu uma dramática redução por conta da peste africana, né? E isso tudo desequilibrou o balanço de alimento, né? A sustentabilidade de alimento da população chinesa, que tem que ser grande, né? 1,5 bilhão de bocas para alimentar, pois é, sem um rebanho representativo de suínos que era a base, né, da cadeia alimentar deles, da pirâmide, pirâmide, cadeia, enfim, né? Não, mas que seja, da dieta, lembrei, da dieta. Cardápio base deles, né? E aí isso começou a gerar esses temores. E tem um ponto que a gente fala muito, Léo, já há algum tempo com vocês aqui na rádio, mas também com os nossos amigos e clientes aqui do TC. A pauta ESG foi muito mal executada. Então muitas commodities foram impactadas por isso, por essa pauta. Não é um problema de mérito, mas é um problema de execução. Isso, é um problema de execução. A gente brinca vez ou outra de tirar uma chacota, um sarro da pauta ESG, mas ela sim é útil, gera benefícios, ok. Só que a execução do caminho para entregar o que era previsto foi, conduzida da maneira desastrosa, né? Totalmente. E isso mexeu no equilíbrio de balança de oferta e demanda das commodities. Então teve Covid, teve esse desequilíbrio, tudo isso está somado e materializando agora. E aí a China já vem há 2, 3 anos tentando sim segurar com esses negócios. Só que é pior, você gera mais desequilíbrio. Em algum momento eles vão ter que entender e falar, cara, chega, não dá mais. Vamos embora, aceitar que é isso aqui e enxurrar o mercado deles de incentivos monetários para retomar a economia. Pois é. Se não for para 6% do PIB lá, caos social vai acontecer na China. E o Xi Jinping chamou essa briga para si já no primeiro momento, quando ele falou: vocês precisam entregar um crescimento superior ao dos Estados Unidos. Meu caro Carlos Castrucci, o que você acha disso? Sacanagem, pô. O Carlos acabou de sair do camarim, pô, acabou de se posicionar. E com um tema relevante, complexo desse, já chega na... Peguei a última frase. Tudo bem, Carlos? Boa tarde. Tudo bem. Estamos aqui agora. Hugo, obrigado pela presença aí, mais uma vez. Eu que agradeço o convite de participar aqui. Olha, o Hugo, antes de você chegar aqui, eu tava narrando pra ele que, infelizmente, os nossos 10 mil perderam o patamar de 10 mil, voltaram agora pra faixa dos 9.500. E o Hugo fez uma ressalva muito importante, fundamentalista que é. Ele falou o quê? Nesses últimos 2 anos, com esse tipo de volatilidade, uma tese fundamentalista guiando a carteira, é mais pra comemorar do que lamentar esses 9.500. É um pouco do que você narra aqui pra gente, Carlos. Assim, é claro que eu queria que estivesse subindo, lógico, né? Mas dentro do cenário atual, tá com esse... segurando aí vai grande parte do patrimônio, né? Eu acho que é o mais importante agora, né? Pois é, justamente. Carlos, a gente falava há pouco da China como grande risco em meio às atualizações que aconteceram. E eu também queria passear rapidamente pela guerra só com um gancho. E aí a gente vai para os resultados do primeiro trimestre, que é o grande coração do capítulo de hoje. Vamos se aprofundar em Via Varejo. E o Hugo vai falar de Sequoia, também vai falar de Mater Dei. Vale a pena você se ligar. A guerra parece ter um novo capítulo que ainda está na bravata e no discurso, que é o seguinte: a Finlândia está manifestando interesse em integrar a OTAN. A Suécia deve seguir a mesma toada. No entanto, a Rússia, surpreendendo um total de 0 pessoas, já se pronunciou dizendo que se a Finlândia entrar no bloco da OTAN, a Rússia vai responder à altura. Contra a Suécia eles falaram alguma coisa ou não? Ainda não. É lógico, lá tem Gripen, lá tem arma tecnológica, vai ter revide. Então o jogo é jogado, né? Lá é diferente. O jogo é jogado. Lá é diferente. E fica o mercado com essa volatilidade nos vai e vens da guerra, né, senhoras e senhores? Vocês, como fundamentalistas que são, tem várias razões para ter preguiça desse tipo de cenário, porque os fundamentos se descolam completamente, é ou não é, Hugo? Léo, acho que... Não precisa falar mais nada. Cara, tá totalmente descolado, essa é a verdade. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. A Europa já foi há muito tempo, é uma região que nem vale muita dedicação para análise, porque não tem grandes oportunidades mais lá. Mas até... certas empresas ali, certos ativos na Europa também já começam a gerar alguma atratividade, tá?
Carteira global nossa aqui do TC tem alguns ativos europeus lá que a gente julga interessantes. E estão descolando mesmo. As empresas estão entregando crescimento, estão com margens e rentabilidades muito acima de custo de oportunidade e de reversão, de um cenário de reversão de margens, mesmo no cenário inflacionário. E os valuations, os caras detonaram já. Carlos, primeiro com você. Covid-19, ápice da Covid, greve dos caminhoneiros ou crise econômica profunda Dilma? Em qual desses momentos você se lembra de ter visto um mercado tão disfuncional quanto o de agora? Eu acho que, nenhum deles, eu acho. O de hoje ganha. Porque assim, você pega o que foi na questão de distorção de preço e valor das companhias, né? O que foi o maior foi na época do Covid, mas o Covid um mês estava normalizando, entendeu? Esse daqui a gente já tá vendo as coisas descoladas há quase um ano, né? Então, assim, eu não vi, né? Faz tempo, assim, não faz tempo não. Eu não vi, não sei se alguém já viu, assim, quem é um pouco mais novo aí, esse tipo de descolamento tão forte. Cara, a gente tem empresas que... Assim, um indicador que eu gosto muito de usar, só para ter assim, uma noção, né? Claro que nunca é bom usar sozinho, do quanto está barato ou não uma empresa, é o PEG ratio que chama, que é o preço por lucro dividido pelo crescimento, tá? Uma empresa que cresce, 10%, ter um PEG de 1 é barato. Uma empresa que cresce 20%, 15% a 20%, ter um PEG de 2 é barato, tá? Porque o retorno composto é muito grande, ou seja, assim, vale a pena você pagar um pouco mais caro para uma empresa que cresce 15 a 20. É sempre assim, uma empresa que cresce 25, 30, você já consegue pagar um PEG de 3, porque o impacto da retração de múltiplo a longo prazo ele é muito inferior ao impacto do retorno composto desse crescimento de lucro a 30% ao ano. Hoje em dia, eu vejo empresas ali que a gente investe negociando que crescem 15, 20% com PEG de meio. Então, assim... É grátis. É grátis. É empresa que cresce muito negociando a preço de empresa que não cresce. O carrego dela, ou seja, 1 ano e pouco, 2, você já está conseguindo recuperar o investimento que você fez. Exato. Olha a diferença do que era no passado, né? E vinculando essa pergunta, entrando nesse gancho. Boa. 2008 foi horrível, foi terrível. Porém, ali tinha risco nas empresas brasileiras. Elas estavam em ramp-up de capex, ou seja, tinha risco de fluxo de caixa. Na Dilma, as empresas estavam extremamente endividadas. Alavancada. Então tinha risco financeiro. Então, hoje, você não tem mais. Elas estão sem capex para fazer, gerando caixa pra caramba e desalavancada. Então, hoje, a assimetria versus o risco é gigante. Lá atrás, ainda tinha esses outros fatores que seguravam um pouco. Você fala, pô, se não voltar a economia e prejudicar demais, e tem um ponto dentro desse gancho que eu tô colocando aqui de se a economia não voltar. Bolsa não é PIB e PIB não é bolsa. Isso tem que ficar muito claro para o investidor brasileiro, que as empresas aqui elas performam bem no ambiente ruim e muito bem no ambiente bom. 2014 foi um exemplo muito bom nessa crise da Dilma. O mercado... Foram 2 anos de queda de 4,5%, né? Quase 10%, uma crise absurda. Diversas empresas fechando, tudo. E o lucro das empresas na Bolsa, boa parte crescendo. Ou seja, elas ganharam o share no mercado. Então, trazendo isso para análise, hoje a simetria continua com essa pegada, só que elas não têm risco de fluxo de caixa, não tem risco de endividamento e tem crescimento, como o Castrucci acabou de falar. Cara, eu não consigo olhar a Bolsa 8 vezes e falar, meu Deus, como pode um negócio desse? Daqui 5 anos a gente vai estar tranquilo. Hugo, na lata pra você, diante de tudo que vocês puseram... Não tem justificativa. E aí nós vamos pra temporada de balanços. A análise fundamentalista está em crise? Olha, se a gente julgar pelo histórico dos investimentos dos Estados Unidos, os grandes investidores, grandes gestores são todos fundamentalistas. Eu não me lembro de ninguém renomado via fluxo ou análise técnica. Mas, de novo, não é demérito das escolas. É que esses caras provavelmente atingem os seus objetivos e saem antes do histórico do mercado. Enquanto quem é resiliente fica são sempre os fundamentalistas. O cara tá lá 80 anos fazendo. E a consistência. O Buffett eu acho que já tem quase 100 anos fazendo isso, né? Tá chegando ali nos 100 anos já. Não vejo crise, não enxergo. Hugo. Talvez é questão da discussão de time, sabe? Isso, Sim. Muito investidor novo gosta de ganhar dinheiro rápido. Aí que tá. Aí fica nessa ansiedade, e aí fica nessa discussão se a análise fundamentalista não funciona. A análise fundamentalista não gera alfa. Cara, gera.
Esse ponto que a gente está discutindo aqui de 8 vezes, se você comprar hoje ativos conhecendo profundamente, bem montado seu portfólio, você vai ganhar dinheiro no médio prazo. E vai ganhar muito dinheiro e sem ter o risco de tomar a decisão errada. Vou sair agora porque eu ganhei 50%. Mas essa empresa pode triplicar, cara. E a análise fundamentalista te dá esse conforto que você sabe que a empresa vai triplicar e você fica quieto, fica tranquilo. É isso. Hugo, por que eu provoquei? Claro que não é. E por que eu provoquei? Justamente por esse imediatismo que rege o ser humano no curto prazo, ainda mais um ser humano sem... É isso que eu ia falar, sem essa base. Cara, porque não é nossa japonês tradição. compra coisa pra 10, 15, Exato. 20 anos. Japonês senta pra tomar café e fala da próxima geração. O brasileiro, quando muito, fala do dia seguinte. É uma questão cultural, da próxima hora. 4 horas você tem que... Exatamente. Então, é óbvio que não há crise, que a essência da análise fundamentalista, o próprio tempo consagrou. Agora, que tá havendo uma dificuldade de timing, isso é inegável, né, Carlos? Sim. Assim, eu acho que agora também é muito a questão de ciclo, né? Que aí nada se salva também, né? Eu acho que se for parar para olhar agora, né, os desempenhos dos ativos agora, e eu acho que o que vai provar a análise fundamentalista agora vai ser no próximo ciclo de alta, é que a gente já está vendo que aquela história que se falava muito ano passado, né? Não, agora é diferente, agora é fluxo que importa, né? Uhum. A gente está vendo os ativos que dependem de fluxo, tá tudo caindo. Exatamente. Mas os ativos que dependem de fluxo estão quebrando, né? Não é que estão caindo. Então tem muita coisa. Seja no mercado de cripto, seja as tecnológicas que vieram ao mercado, não no Brasil, mas também no exterior, valendo um monte sem entregar R$1, que agora estão caindo tudo 90% para mais. Então, assim, a gente tá vendo que apesar de estar tudo caindo, as empresas que têm fundamento estão caindo menos. E na hora que subir, eu acredito... Vão subir bem mais. Eu acredito é que as que têm fundamento vão voltar... E E as as que não outras têm vão fundamento vão desaparecer, entendeu? Isso. Então, é isso que a análise fundamentalista faz. Ela não te protege da queda cíclica, mas ela te protege dos papéis. Tomar a decisão ruins. errada, de montar num ativo, como você bem explicou, que não tem fundamento, mas foi precificado de maneira incorreta e inadequada, saiu, e a hora que a realidade bate efetivamente das entregas, aí é lona, não sobra nada. Então, pra gente ilustrar uma empresa que tem bons fundamentos e deve reagir, vamos começar a falar das companhias que os nossos dois separaram aqui. Vou começar com você, Hugo, convidado que é. Vamos falar primeiro de Sequoia. Contextualiza a galera, o que é a empresa e como é que você viu a fotografia aí dos últimos balanços. Vamos lá, Léo. Sequoia é uma empresa de logística, né? E aí é logística integrada. Ela atua tanto com a parte completa do serviço, fulfillment, que eles chamam ali, que é pequeno hoje, mas eles fazem muito a parte ali B2B-C, né? Que é o cara compra na Via Varejo, a Via Varejo usa o serviço da Sequoia para pegar do CD dela ou da loja dela, de algum outro lugar, e entregar na porta do cliente, tá? Então, basicamente, esse é o resumo. Ou ela faz inteira, também pega o produto, armazena e entrega, faz toda a logística da, por exemplo, geladeira. Ela pode pegar na indústria, levar para o depósito dela, mas quem está comprando e vendendo é a Via Varejo. E ela faz todo esse serviço. Então, basicamente, é escoamento e capilaridade para chegar aos isso produtos. Isso é uma parte dela. Ou a outra é, a Via Varejo compra, armazena, e aí vende para o cliente e ela pega daqui para frente. Do armazenamento. Isso, para lá, tá? É basicamente isso que ela faz. Só que de uma maneira asset light. O que ela tenta fazer? Achar intermediários e conectar esses intermediários numa boa parte. Isso aí, ela pega um FII dentro disso. Ela tem uma frota mais ou menos reduzida perto de outros players, tipo o JSL, que seria um competidor ali de alguma parcela. E ela vai trazendo os autônomos e colocando os autônomos na rede Sequoia para fazer essas entregas. Esse é o básico, tá? E, óbvio, tem contratos de médio e longo prazo com alguns grandes clientes. Exemplo, Via Varejo, Magazine Luiza. O que dá receita recorrente. Isso. E esses contratos, eles são reajustados em alguns períodos do ano. Tá? E aí isso vai dando crescimento. Ela fez o IPO, se eu não me engano, foi o ano passado, a R$12,40. O mercado não acreditou tanto no primeiro momento no papel e na entrega. A empresa se capitalizou e fez algumas aquisições. A M&A foi ampliando o seu network ali, sua cadeia, né? Sua rede. E ela é muito forte no interior, ou seja, ela consegue atender ao mesmo tempo Via, Magazine e Meli, tudo dentro de um caminhão, enche um caminhão e manda para lá. Então ela é eficiente nessa gestão e isso é uma proteção dela. Porque a Via não vai montar uma rede para entregar em uma cidade do interior de 20 mil habitantes. Não compensa. Não, aí ela usa o serviço da Sequoia. Idem Magazine.
Em grandes centros, onde o fluxo é muito grande de giro de mercadorias, aí eles operam próprio. A Via Varejo, Magazine, Meli, tem a própria rede logística. Só que o interior é muito grande, tem muita gente morando no interior do Brasil. Quase metade ou um pouco mais da metade da população brasileira mora no interior e não em grandes centros. Então esse é um mar de oportunidade de crescimento que a Sequoia tem pela frente. E é aí que ela está se estruturando e se protegendo. Compete com os Correios? Em algumas coisas, sim. Eu ia te perguntar isso. Mas não é em todos os tipos de mercadoria. Tanto e qualidade de serviço. Tanto é que ela está ganhando muito pedido da Shopee que usava os Correios. Porque ela tem eficiência, tem qualidade, tem recorrência e não tem risco de ruptura, perda, nem nada. Então tem logística reversa, ela está fazendo vários investimentos de logística reversa, também para ajudar com os varejistas. E tem hubs também pequenos. Eles fizeram Grub Hub, esqueci o nome da empresa que eles compraram, fizeram uma JV, que é justamente atuar em grandes centros para tentar capturar um pouco desse movimento de Meli que usa essas cadeias. É tipo parceria com uma loja de roupa. Ele pode usar você como hub para escoar um produto internamente na cidade de São Paulo, usando você como hub de estoque. E aí ele passa lá, pega um produto, se você tem uma área sobrando dentro da sua loja, você pode usar. Mais ou menos isso, esse movimento novo. Aparentemente tem potencial, vamos ver isso daí, mas é muito pequeno. Então ela fez 4 ou 5 M&As, a empresa praticamente triplicou o tamanho nos últimos 2 anos, depois do IPO, foi comprando, fazendo M&As. E ela está entregando essa tese de crescimento, esse é o ponto. Ela reduziu o ritmo, porque a empresa agora é bem maior, mas ela está ali na faixa de 35%, 36% de crescimento de top line, é bem relevante. 3 anos ela dobrou de novo, só no orgânico. E ela não descartou ainda M&As porque é um setor muito pulverizado ainda. Então tem muita oportunidade de aquisição ou M&As, tá? E ela já está meio que engatilhando outras aí relevantes. E aí depois imagino que ela vai muito mais pelo fluxo orgânico, tá? Então isso é um resumo do que é a companhia. É uma tese de growth de logística, varejo, e-commerce. E-commerce vai continuar crescendo independente do ritmo econômico. Muita gente está deixando de usar a loja física e vai no online. Sim. Então ela vai conquistando o mercado independente do ritmo do varejo. Ela vai ganhando a troca de físico para o online. Ela vai capturar esse efeito. Isso protege ainda mais, deixa mais resiliente o resultado. Nesse último tri foi 35, 36 ali de top line. O EBITDA cresceu 55, ou seja, teve alavancagem operacional. Ainda tem muitas ineficiências ou ganhos de sinergia das aquisições recentes que ela está extraindo agora. O mercado teve um prejuízo ainda de custos de M&A e de fatos ali, mas foi um prejuízo pequeno, acho que foram 6 milhões de reais só. A dívida, ela contratou uma parte para fazer algumas aquisições, isso também, o CDI subiu, ajudou nesse impacto na margem líquida ali, passando para prejuízo. Só que o mercado bateu demais na ação, nesse quesito de crescimento, achando que ia desacelerar por conta de taxa de juros, o ritmo do varejo, não aconteceu, entregou 35. Custo, a margem bruta ia ser impactada pelo aumento do combustível, foi uma narrativa também muito presente nesse primeiro trimestre, e ela repassou. Ela surpreendeu na margem bruta, veio até acima do que a gente esperava, a gente estava esperando ali 17, ela entregou 18. A margem EBITDA veio em linha com o que a gente estava estimando mesmo. Nessa variação ali, se eu não me engano, ficou 12%, 13%, uma coisa assim. Ou seja, a empresa ela se propôs a entregar crescimento, entregou no trimestre. Ela falou que não ia ter impactos relevantes de custo de diesel, não teve. E o mercado ignorou isso. Não, é uma tese de crescimento, nós temos que bater porque o cenário é de juros, aumento lá fora e aqui, e isso para a empresa de crescimento é ruim. Porra, a empresa entregou no primeiro trimestre 35% de crescimento top line, sem fazer um M&A no primeiro tri já incorporado do ano passado. Isso para mim é crescimento forte. Margens resilientes, o mercado, o diesel vai amassar o custo. Não amassou o custo, não gerou esse problema. E aí volta de novo na distopia, distorção, disfuncionalidade que o mercado tá. Ele quer o quê? Que ela entregue crescimento, entregou. Quer margem razoável, ela entregou. Então por que bater acho que hoje ela tá negociando
8 vezes EV. E é uma empresa de growth forte. Deveria estar 14, 15, 16 vezes. Para o setor de logística, é um múltiplo esticado, 16 vezes? Mas... Na média ali, 9, 10, quando você já é maduro. Não é uma empresa de imaturidade, ela está crescendo 35. Então, o resultado, na nossa visão, foi muito bom, não foi ruim. A empresa continua entregando o que ela se propôs. Óbvio que não dá para dobrar, triplicar, porque ela não... organicamente não vai, mas a gente espera nos próximos anos 2 dígitos altos ali, sabe, 18, 20% de crescimento. O próprio associação ali, EBIT, né, de e-commerce, acha que é esse ritmo mesmo, então aparentemente o orgânico ela tem pelo menos 20. E se ela fizer um M&A ou outro, vai ter esse ganho adicional. Então, cara, é uma oportunidade. Interessante. É uma oportunidade, Hugo, e o resultado foi bom. Eu vou temperar aqui, até para você falar do resultado, e com isso a gente pode até fechar a Sequoia, se você tiver esgotado os pontos. Não, olha os papéis. SEQL3 estão a R$ 7,53, hoje é uma queda de 3% em média. Mas só para você ter uma referência, se a gente for considerar o acumulado já deste mês... Nossa, lapada, mais de 30%. Exatamente. A gente está com quase 30%, 29,79%. No acumulado do ano, né, a gente tem 46% de queda e nos últimos 12 meses, 68,31%. Quer dizer, é uma fotografia bem vermelha que não casa com a descrição que você está colocando na mesa, Hugo. Não. Que o mercado, ele é assim, né? O resultado ser bom ou ruim depende do humor do mercado. Perante o mercado, eu digo, né? O resultado. Então... se tá todo mundo otimista, eu vou pegar o caso de fintechs, né? Assim, você pega um ano atrás, tava todo mundo otimista, e não, olha, o número de clientes tá crescendo, não sei o que, empresa, depois vai começar a monetizar, não sei o que lá, olha lá, é só ganhar cliente, depois monetiza, tem que negociar múltiplo de cliente. Aí a empresa continua igual. Só que agora tá todo mundo pessimista. Fala, não, mas a empresa tá dando prejuízo, hein? Ela tá crescendo cliente, mas ela não tá monetizando. Mas olha o múltiplo preço por valor patrimonial dessa empresa. Tá caro, olha, compara com o Bradesco aqui, tá caro. Então, assim, só muda a narrativa, né? Por isso que é muito importante você interpretar os resultados com um olhar fundamentalista e você desenhar a sua narrativa que seja mais perene e não dependente do sentimento do mercado. Não tomar decisão por conta de um trimestre ou outro. Principalmente entender o que é a tese para aquele papel, para aquele ativo, para aquela ação. Se é uma empresa de crescimento e ela patinou em margens, você não vai vender ela porque patinou em margem. Ela está em franco crescimento, pô. Você tem que bater nela se o crescimento não vier. Exato, aí você fala, porra, tava acreditando que essa empresa ia entregar 1/4 de crescimento esse ano. Ela tá entregando 10. Pô, não... Aí você começa a discutir a tese. E aí? Ela vai, não vai? É uma tese de valor. Porra, aí você vai olhar fluxo de caixa versus valuation. Se ela tiver com fluxo de caixa absurdo, você não vai vender aquela empresa. Porque ela não cresceu no trimestre. Porque ela não cresceu no trimestre, é isso. E a mesma coisa, as pagadoras de dividendos. Se a empresa está desalavancada, te distribuindo, por que eu vou vender? Sabe? Então você tem que olhar os pontos, focar naqueles pontos de valor efetivo para a estratégia. É isso, senão você toma decisão equivocada e depois você se arrepende profundamente. Daqui 2 anos, imagina, esse papel vai buscar ali seus 25, 26 do aumento de capital com tranquilidade e passar disso pela entrega dos investimentos, da expansão econômica, sabe? E tem muito do conseguir surfar essa onda que o Hugo tá dizendo que tá posta. Deixa eu mandar um abraço aqui, para o DDD11, o Sleiman Jarouchi tá por aqui. Um abração, ele fez pergunta, já a gente vai endereçar essas perguntas. O DDD 44 é do Kenny Murakami, também está aqui prestigiando o nosso programa. Valeu, meu garoto, um abração. E nós temos também o DDD 33, a Natália Pereira. Audiência feminina também prestigiando aqui os 10 mil deles. Estão adorando aqui as trocas e a noção fundamentalista que vocês estão passando. Antes de ver a varejo e antes das perguntas da galera, tem Mater Dei, que também é um case que o Hugo monitora de perto. Não é sempre que a gente tem oportunidade de esmiuçar. Antes de entrar em Mater Dei... Tá apanhando, hein? Nossa, saúde dizimou. Redditor tá abaixo de 10 vezes, Rapvida. Antes de puxar esse lado da análise de Mater Dei, só trazendo o ponto que o Castrucci elencou muito bem de PEG, a Sequoia disse 8 vezes, né, EV? Porque a gente espera aí um crescimento de pelo menos mais 30%, 40% para esse ano em termos de EBITDA. Hoje ela negocia 11 vezes esse EBITDA. Então esse growth corrige o múltiplo para baixo, comprime.
Então vai em um ano e vai deixando mais barato. Esse é o efeito que muita gente pergunta sobre commodities. Pô, mas commodities, a Vale agora vai começar, talvez o minério a ceder um pouco, o impacto de câmbio. Cara, mas ela tá negociando 2 vezes, EV. Ah, mas aí isso vai fazer um múltiplo, se cair 50%, ela vai para 3 vezes, EV. E a média histórica dela é 5,5. Olha o upside que tem com um ativo te entregando uma puta qualidade. Olha o carrego confortável que você tem em commodities hoje, porque elas estão desalavancadas, gerando caixa, sem projeto. Então fico louco, eu não consigo entender e saber por que eu não consigo comprar mais. Ó, porque eu já fico posicionado, né? Mas a vontade de vender tudo que é ativo real que existe e comprar a bolsa nesses valuations, nessa qualidade que está sendo entregue, cara. Boa, Hugo. Vamos para Mater Dei. Mater Dei também é uma ação de crescimento, né? Fez o IPO ano passado. O issue of procedures, né, do IPO, para onde vai o recurso levantado, era para crescimento. A empresa fez isso muito bem, ela tinha um grifinho de Salvador e comprou mais 5 hospitais, numa janela de tempo aí de 12 meses. E naquele momento que ela começou a fazer as aquisições, a Redditor estava também fazendo todo o movimento. Então, poderia trazer a discussão, vai pagar muito caro, vai pagar múltiplos esticados. E foi o contrário, ela sempre foi cirúrgica, estratégica e pagava um múltiplo baixo nessas aquisições. Então, ela está agregando valor para o acionista nesses movimentos. Empresa era só BH, praticamente ali, o Hospital do Contorno, o Contagem Betim, e mais uma outra unidade que agora me fugiu o nome. Aí veio Salvador, esse outro projeto, e depois o IPO que eles fizeram para fazer funding, para crescer. E aí eles entregaram esse crescimento, compraram Porto Dias, compraram 2 hospitais em Uberlândia, que é um polo regional do Triângulo, e compraram um em Goiânia, ou seja, eles estão focados no Nordeste e Centro-Oeste brasileiro, que é onde a população está crescendo a renda, desenvolvimento. E, obviamente, a renda crescente você vai ter plano de saúde e, obviamente, vai demandar bons hospitais quando for usar. Sim. E, em termos históricos, ela é renomada em termos de percepção de valor, de qualidade lá em BH. E é isso que ela vai replicar nessas aquisições. Dito isso, ela vai entregar, provavelmente, margens EBITDA ali acima de Redditor, que já era alta, era perto de 30%. O Mater Dei nesses hospitais mais maduros e testados entrega 35%. Então, ela já historicamente mostra que consegue fazer. Tem o desafio, né, de fazer isso nessas aquisições, porém o mercado não dá para pagar hoje no preço esse erro. Você tem que pagar o crescimento, ela trouxe esse crescimento. E não é só o inorgânico, você tem que pagar o crescimento orgânico também daquela região. Então ela entrou em regiões de alto crescimento. E isso foi onde, pelo menos no ano passado, ditou ali a rota, ditou a tendência do mercado de saúde, múltiplos mais altos por conta desse ritmo de expansão e crescimento. E nos últimos trimestres, e esse agora não foi muito diferente, ela teve pressão de margens, que é o ponto que a gente acabou de falar. Se é uma tese de crescimento, você não tem que se atentar em margem no curto prazo, você tem que olhar o top line. Crescimento do top line. Até porque 5 aquisições, né? Quer dizer, o que cara, fala, você as pessoas tem um trampo de incorporar isso. Esquecem que ações é economia real, né? Imagina você tem uma não empresa, Lego, plugou lá e acabou. Hospital, aí você compra mais 5 e você tem que juntar e tudo aquilo lá e ganhar sinergias. Pô, você acha que acontece do dia para noite? Você consegue do dia para noite chegar, apontar no... É só melhorar aqui, demite essas pessoas aqui, compra equipamento lá, pronto, ó. Tá não pronto. É uma equação simples. Amanhã tá pronto. Cara, é economia real, né? As coisas envolvem pessoas, envolvem processos, envolvem análise. Exatamente. Não acontece do dia para noite. Exatamente. E isso, ela, por conta desses movimentos e ainda efeito de Covid, teve pressão de custos. Os custos mais altos, receitamento um pouco mais fraco no orgânico, porque as pessoas estão evitando ir em hospital, e isso gera o quê? Uma taxa de ocupação menor. E essa taxa de ocupação menor, você dilui menos custo fixo. Então também tem esse efeito ali dentro. Isso vem machucando o resultado da companhia aí nos últimos trimestres. Esse agora tem uma poluição da entrada do Porto Dias que não estava no primeiro tri do ano passado. Se eu não me engano, eles começaram a consolidar Porto Dias, foi no 4º trimestre agora. Então vai dar aquela impressão, caramba, o EBITDA saltou, caramba, o top line explodiu. Mas
é reflexo disso, de comparar com uma base 100. Então você tem que olhar o X, eles divulgam isso para mostrar as evoluções do orgânico e o incremento adicional de Porto-Dias. A gente viu pressão de margens, o faturamento, o orgânico ficou ali dentro de uma inflação, mais ou menos, então é ok, mas os custos deram uma boa derrubada por conta de Covid. Então não foi operacionalmente um trimestre tão bom, mas em termos de tese, o crescimento veio por conta da incorporação de Porto-Dias e vai continuar acontecendo isso durante o ano pela incorporação dos outros hospitais e ramp-up de Salvador, que também não existia no segundo tri do ano, que agora desse segundo tri. Então, o resultado operacionalmente, novamente, não foi nada demais, foi fraco até, mas o top line está expandindo e está trazendo. É isso que o investidor hoje tem que preocupar, no caso de Sequoia e Mater Dei, são teses de crescimento. Então, se ele focar em margem, ele vai, principalmente Mater Dei, aí ele vai vender. Agora, a Sequoia, ela ainda surpreendeu a resiliência dela mesmo nesse ritmo de crescimento. Mas a boa notícia de hospital é que gera caixa pra caramba, né? E assim, é uma tendência, não é muito dependente de... É claro que assim, tem os impactos de atividade econômica ali, principalmente pontuais, né? Mas, pô, a longo prazo é hospital, né? Se tem uma coisa que as pessoas não param de consumir é o hospital. Então... Não, e tem muito crescimento no Brasil, né? Envelhecimento da população, ganho de renda, tudo isso. Aquela tese secular, né? Famosa, né? Todo mundo Hoje tem dia uma não tese secular. Mais. Não. Hoje em dia não funciona mais. Bom, mas essa aí... disfuncionalidade esquece tese secular. Só tech, curto prazo as empresas aqui, tech, como você trouxe aí na discussão. Só crescer base de cliente, é tese secular, juventude, não vai no bancão tradicional, vai na fintech. Tá bom, ganha dinheiro com isso aí, vamos ver. Agora, já que estamos nos 10 mil deles bem holístico aqui, a gente contemplou o setor de saúde, setor de logística, vamos para o setor do varejo agora, com uma companhia que, puxa vida, anda muito, muito, muito sangrada, com um papel ainda próximo à faixa ali dos R$3, mas difícil de destravar, tá passando por poucas e boas aí em termos de desafio. Via Varejo, apenas Via hoje em dia, que já esteve inclusive na carteira Matrix, que o Hugo encabeça junto à sua equipe e que está na nossa, né? Via ainda compõe uma posição muito relevante na estratégia de investimento do Carlos. Você se debruçou sobre os resultados da companhia. O que você descobriu, Carlos? Bom, vamos lá. Não tá travada, tá destravada para baixo, na realidade, né? Não, mas nossa, essa tese aí é isso que vem entrar essa parte da narrativa, né? Assim, se você tá otimista, você vê as pessoas sempre... assim, relevando os não recorrentes tirando os não recorrentes negativos do resultado para olhar, né? Agora eu vi análise de Via, o pessoal tirando os não recorrentes positivos só. Esquecendo os não recorrentes negativos. Mudou, só tira os não recorrentes positivos. Para justificar a narrativa do preço baixo. Para justificar a narrativa. Mas, assim, eu me aprofundei, claro, bastante no resultado de Via, né? Eu acho que vai o destaque que a gente vem falando há algum tempo, né? Assim, o momento, o curto prazo de Via, ele não é bom. Eu acho que do varejo de e-commerce de uma forma geral, né? Primeiro porque, assim... Por mais que a Via atue no 3P hoje, o grande negócio dela ainda é 1P, né? A venda dos seus produtos diretos. E os seus produtos vendidos diretamente são bens duráveis, né? E a gente já teve uma compra grande de bens duráveis no boom de 2020. E ainda você tem essa pressão de renda disponível, assim em diante. Então, cara, a empresa não vai entregar crescimento de 1P esse ano, né? Talvez no ano que vem, mas esse ano não vai. Então, a grande questão aí, de novo, vai se você quer olhar para... curto prazo ou se você quer olhar para longo prazo de Via, né? Então, assim, a empresa vai entregar crescimento de receita esse ano expressivo, né? Que é uma tese de growth, não vai entregar. Mas quando a gente olha, eu vou falar assim primeiro da parte operacional da companhia, né? Toda aquela história que foi criada desde 2019, ali, desde o final de 2019, falando do operacional. A empresa continua melhorando a sua atividade de 3P, de marketplace, né? O e-commerce de uma forma geral. Continua agregando sellers, né? Os caras saíram, sei lá, de 2 mil sellers para 140 mil sellers, fizeram um primeiro movimento. E, assim, uma coisa que eu acho importante trazer sempre é acompanhar exatamente o que a empresa está fazendo, o que ela falou lá atrás, né? E você vê que ela está fazendo exatamente o que ela tem falado do ponto de vista operacional, né? Então elas falaram, bom, primeiro a gente vai abrir mão de take rate, né? Ou seja, de receita pro 3P, para crescer seller rápido. Depois, isso quando foi com a Via ano passado, eles falaram, bom, a gente agora não vai mais... ser tão agressivo em expansão de SKUs e de sellers,
a gente vai começar a monetizar esses sellers. E aí, se você olha a operação de 3P deles, eles saíram de um take rate de 5 e pouquinho para um take rate de 9 cacetada para esse mês, para esse trimestre. Então, eles estão efetivamente entregando agora essa monetização dos seus sellers, né, da sua atividade, da sua plataforma de marketplace. Além disso, assim, além dessa monetização do marketplace, né, eles falaram sempre muito da questão de logística. Então, a gente vai começar fulfillment, vai tirar correios da nossa base de entregas, assim em diante. E você vê que trimestre após trimestre isso tem melhorado também. Então agora eles começaram em abril com o serviço de fulfillment, já é 10% das entregas daquela Envias, que é a empresa de logística deles. A malha própria já está acima de 60% do total, antes era 20%. Então você vê que eles continuam entregando essas melhoras operacionais na logística, no e-commerce, né? Acho que um ponto do e-commerce que eu esqueci também é a questão do cauda longa, né? Se você for ver o crescimento de cauda longa que eles estão vendendo, né, de produtos de cauda longa, dobrou de um ano para o outro, né? Então isso mais do que ajudou a compensar a perda de venda ali de bens duráveis, né, dos ativos dos bens core que eles falam. Então assim, a história deles de operacional, né, por assim dizer, assim, de entregas, continua seguindo a trajetória que eles estavam prometendo, né? E no financeiro, a questão do aumento da penetração do CDC, né, do crediário nas vendas online, a entrega do Banqui, de cartões e aumento do TPV. Ou seja, a história, assim, se a gente estivesse num momento positivo de mercado, todo mundo estaria gostando dessa historinha que eles estão entregando, né? Então, assim, essa é a primeira parte do operacional, acho que esse que é o resumo. Assim, a história continua sendo entregue de acordo com o que eles falaram. O crescimento não está vindo? Não está por conta da parcela macroeconômica que é loja física também caiu. Física. 1P de uma forma geral, né? Apesar que, assim, me surpreendeu esse trimestre porque GMV veio crescimento de 3% e receita caiu 2%. Eu achei que ia cair uns 10, 20%, igual aconteceu no trimestre passado, igual aconteceu com Natura, né? Então, assim, o resultado, na verdade, para mim, operacionalmente, ele me surpreendeu positivamente, né? Mas, assim, não dá para esperar resultados bons para a companhia nesse ano de agora, né? Aí a grande questão vem as discussões, né, de todos os problemas da companhia, todas as coisas complexas da companhia. Então, você tem a questão do trabalhista, você tem a questão dos processos trabalhistas, você tem a questão da monetização dos créditos tributários, você tem a questão do endividamento que sempre trazem, né, e esquecem de separar. Tem que tirar o cartão da operação, né? Do CDCI, né? Que ele toma no banco e empresta no crediário. Isso aqui é uma operação que sempre existiu. E se você pegar contas a receber de crediário e o CDCI no passivo, né? Que entra como um empréstimo para as pessoas que estão com narrativa pessimista, você vê que casa os dois. Porque é justamente isso. Eu tomo aqui e empresto aqui. Tomo aqui e empresto aqui. É uma operação de banco, basicamente. Sim. Mas então quando você pega essas questões, mais a questão do fluxo de caixa, né? Da narrativa da queima de caixa. Esse é o ponto que me incomodou muito na tese de Via Varejo do segundo semestre para cá. A empresa tinha se comprometido a pelo menos gerar caixa operacional para dar sustentabilidade à trajetória dela, né? O plano de negócio. E é isso que me deixa com o pé atrás ainda. E ficam vendendo crédito. Se você ia ter a sustentabilidade do fluxo de caixa, você não precisa ficar vendendo crédito a qualquer hora. Sim, então, esse é o único ponto que eu fico um pouco mais reticente com a tese de Via. Assim, isso até é um ponto que eu tentei estudar bastante ali nas demonstrações financeiras para entender o que eles estão fazendo, né? E no final, assim, a grande questão é as escolhas que você tem, né? Assim, se você está num período de crescimento, né? De receita, isso está entrando caixa operacional mais forte, assim, em diante, você consegue não fazer essa antecipação de recebíveis e assim em diante. Mas assim, aí eles entraram nesse movimento onde o macro está ruim, né? Então o resultado de curto prazo está ruim. Eles estão investindo forte, né, em expansão em abertura de lojas e assim em diante. E eles optaram por aumentar muito o seu estoque ao longo de 2021, justamente para conseguir manter o ritmo de vendas e com medo de não ser impactado pela cadeia, né? De não ser impactado pela cadeia. Então, assim, é claro que a gente pode julgar ali que
putz, mas será que não era melhor ser mais conservador? Que é o que a gente acabou de falar do business de Mater Dei. Você está trazendo uma empresa, você tem que tomar várias escolhas e isso vai gerar os reflexos daquela sua escolha. Exato. Então faz parte da execução do dia a dia, do planejamento dela. Só que o mercado, ele olha de acordo com a narrativa dele, né? E ele vai criando as interpretações e cenários. E se... Tô tomando o seu... Não, até bom, trazendo para discussão varejo. Muita gente remete a B2W, lembra? A dívida alta. Não gerava caixa operacional. Vendia horrores. Margem 5, 6% EBITDA, ok, tranquilo. Mas nunca vinha o caixa. E a dívida lá. Nunca vinha o caixa, a dívida lá. E muito da dívida era parecido com a de Via. Também fazendo esse crediário, essa intermediação. Só que a inadimplência aumentou e aí esses caras também tiveram perdas, mas ele não conseguia materializar o fluxo daquilo. Sim. E aí precisava de aumento de capital recorrente. B2W foram uns... perder de vista, uns 8, 9, 10 aumentos de capitais. Inclusive foi uma das primeiras empresas que eu modelei, cara, na época. Eu já via essa percepção de descasamento de fluxo de caixa e pelo crescimento ia precisar sempre de 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Então eu sentava na mesa... Na época ainda como analista, antes de virar gestor, discutindo a estratégia com o gestor, falava, cara, isso aqui é growth, mas não entrega caixa, vai precisar de 1 bilhão. E aí ele virou eternizar, bilhão. Toda vez que eu falava de B2W, ele bilhão. E é isso, talvez o mercado traga isso pra cena, essa memória, sabe? E-commerce, e B2W sempre foi e-commerce. Mas assim, o que eu enxergo, né? Claro que aí a gente tá fazendo sempre desenhos de futuro, né? É que o caso de Via, ele é diferente do B2W, primeiro porque ele não é só e-commerce e não tem essa necessidade grande de investimento, né? Então, assim, quando você pega a questão do consumo de caixa que teve principalmente ali no ano passado, né? Você pegar essa parte dos estoques, estava vendo assim, o histórico para trás, né? Quantos dias de estoque a Via costumava trabalhar pré-pandemia? Era na casa de 78 dias. Tá com 117. Tem uma gordura imensa aí para essa ajustar, gordura, né? E no release, depois eu li com calma no release, eles falam que eles pretendem normalizar para 90 a 100, ou seja, ainda acima do patamar pré-pandemia. Mas, cara, se normalizar entre 90 a 100, só isso daí é de 1,5 bi a 2 bi de caixa, entendeu? De geração de caixa. Só de parar de investir em estoque, só de liquidar um pouco de estoque e voltar para normalidade. Se voltar para 78 dias, 80 dias, são 2,5 bi, quase 3 bi de caixa. Então, assim, eu acredito que esse consumo de caixa da Via nos últimos períodos, né, ele veio muito mais por conta de uma estratégia de conseguir manter o seu crescimento e sua penetração em e-commerce e essa atração de clientes, do que, assim, algum problema estrutural de Via, né? Então, assim, eles têm falado isso há muito tempo, mas é claro, né? Quando a narrativa é ruim, sai por um ouvido e entra pelo outro. Então, assim, a Via, eu acredito que essa parte da geração... Primeiro, assim, a parte do endividamento, né? Cara, se você pegar o resultado de CDCI, né? Assim, é duro que... Como que você acha? Você tem que vasculhar, porque a receita de crediário tá em receita, você tem que pegar a quebra da receita. Aí você pega a despesa de PDD, tá em despesa operacional, e aí você pega a despesa de juros da outra ponta, tá em despesa financeira. Mas quando você pega esse resultado aí, no trimestre, assim, mas a receita líquida de crediário foi na casa de 480 milhões, a despesa de PDD tá na casa de 180, então dá uns 300, e a despesa financeira tá na casa de 110. Então é um negócio que está gerando dinheiro para a companhia ainda. Ela toma juro a 12 e ela empresta a 100. Então, assim, ela pode jogar com uma inadimplência grande, que ela tem uma gordura muito grande ali. E o histórico de pagamento, assim, o histórico da Via em crediário é bom. Isso é uma diferença fantástica. Eles sabem fazer. É o que, trazendo bancos para dentro desse cenário, as fintechs não têm know-how, não tem histórico. Por isso que é muito melhor do que fintech. Stone foi lá, tentou, quase explodiu. A Meli, no passado recente, tentou também, um trimestre explodiu, falou, para, segura isso aí que não dá. Porque não conhece, e Via Varejo tem quase 100 anos. Conhece pra caramba isso aí, do dia a dia, do balcão, conceder crédito, sabe bem. E eu acho que tem um outro ponto que... A questão de pagar a carnê da Casas Bahia, ela já é cultural, né? Sim. Assim, já tá enraizado, É sabe? verdade. As pessoas têm esse... Piadinha de churrasco do tiozão
dá meus carnês da Casa Bahia aí. Casou com a minha tia, ó, os carnês veio junto, separou os carnês, ficou e ela foi embora. É essas Então, piadas. assim, é cultural, as pessoas pagam o carnê da Via, assim, eles pagam, porque tem essa cultura, e é o lugar onde eles estão acostumados, E é onde que eles têm gostam, crédito. onde eles têm crédito. Então, eles conseguem controlar bem a inadimplência. Porque, de novo, é a narrativa, né? Aí veio a inadimplência e PDD de Via, falando, não, olha lá, só Via que não sobe PDD, tá errado, estão dando golpe, entendeu? Então, assim, é claro que tem muita questão das narrativas aí, mas pra mim, em resumo, a Via, ela não tá correndo um risco relevante de liquidez, porque quando ela quiser gerar caixa, ela gera caixa, entendeu? Principalmente com essa liquidação de estoques, a monetização de créditos tributários que está começando a entrar agora, né? Que vai fazer um offset, ele vai... Esse é o ponto interessante de discutir. Até o Arlindo, nosso analista, fala, Hugo, não tem como casar o fluxo de pagamentos e recebimento, sabe? Ele, por ser contador, ele estava me explicando. Aí eu falei, não vou discutir com um contador que entende melhor do que eu nesse sentido. Mas ficou claro para mim que é muito complicado eles fazerem a execução do que se propuseram no release depois do fatídico ajuste. Do terceiro trimestre. Nossa, aquilo ali foi a hora que a gente resolveu jogar a toalha da tese. Falou, cara, chega. Foi aí que vocês saíram, né? Foi, a gente saiu a 5,70, a gente tava no médio de 12,80 no médio na carteira. Falou, cara, preju mesmo, vambora. Porque eu não vi a geração de caixa, que tem muito, você tá descrevendo muito bem, tem esse caminho mesmo. Dá para fazer um ajuste, sim, só que tem risco aí dentro. Tecnologia, o estoque pode valer zero. Mudança de tecnologia, um celular ficou defasado, ele tem que queimar, é zero. Então, tem risco de não recuperar os 2,5 bi no ajuste de capital de giro, tem. E a parte de crédito nunca me preocupou, esse crediário dele sempre foi muito bem executado, mas é o casamento desses passivos e ativos ali que eles podem ativar. Isso aí, a gente falou, não, chega. E um bi de trabalhista de novo, velho. Você fala, não é possível isso. O que eu achei bom nesse trimestre... claro que assim, é muito cedo pra falar, né? Mas o que eu achei bom nesse trimestre é que realmente o estoque de trabalhista começou a diminuir agora. Se você olhar no passivo, né? Se subir... sei lá, às vezes o cara vai soltando não, de pouquinho, lógico, né? Lógico, tipo, ele, sei lá, ele paga um pouquinho, né? O advogado vira e fala, agora aquele lá que era... provável já é certeza, sobe lá, pode acontecer. Vai fazendo offset, vai ficando sempre igual, né? Paga, mas continua igual no passivo, paga e continua igual. Ou seja, não zera. Pagou e abaixou no passivo, né? Isso não significa que o risco foi liquidado, mas é uma sinalização boa. Mas acho que esse ponto que você colocou é muito importante, assim, porque realmente depende muito uma tese dessa na confiança que você tem na capacidade do management de entregar o que eles estão falando. E virar o jogo nesse caso. Eu confio, assim, eu hoje, né, eu confio porque tudo que eles falaram que eles vão entregar, eles estão entregando. Assim, o único ponto de atenção que virou pra mim foi a questão do trabalhista que apareceu do nada, que eles nunca tinham falado. Eu não sei qual foi a estratégia. Eles duvido usaram que eles, aquela eu duvido desculpa, que eles não sabiam. Aquela desculpa de que foi o STF que mudou um ponto e o meu advogado falou que tem que ir. E o contador deu o aval que tinha que ir. Mas Magazine não fez. Magazine é um modelo muito parecido também. Tem muita loja física, muito trabalho intensivo ali em pessoa. Tem que ver se não vai fazer, né? Nossa, se fizer, vai a zero também. Agora, deixa eu só contar um segredo pra vocês. Essa conversa de altíssimo nível aqui que vocês estão travando e ajudando a gente a entender muito dos bastidores do varejo nesse caso, despertou a curiosidade de muitos ouvintes aqui. Só que nós já estamos na reta final. Vamos ver se eles são bons de maratona também. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. O reality que faz o seu tempo render. Restam gloriosos 4 minutos pra gente encerrar esse programa que passou assim, num estalo super rápido. No chat do YouTube, um abração pra Cláudia, que lamenta o lado mais imediatista do investidor, muito esquecido dos fundamentos das empresas. O Thiago Castro Pereira também tá dizendo, poxa, a bolsa caindo, mas um monte de empresa com lucro lá em cima, entregando ainda assim. A Cláudia vai lá e complementa o desabafo dela. O Nicolas Trader também desabafa, no caso, em relação à Luna, um dos criptoativos que literalmente derreteram, viraram pó. Acabou, né? Acabou, praticamente implodido o Luna. Vamos ver qual vão ser os próximos acontecimentos. Aí nós temos aqui, Andréa Rodrigues falando de Banco Pan. O Vini Custódio também está aqui prestigiando a gente, mandando conversa de alto nível. E o Alexandre Beltrão fala de Mercado Livre. Então, pra gente ficar no bojo do varejo, Hugo, rapidinho, em 1 minuto aí. Mercado Livre, o que você pode dizer pro Alexandre? Mercado Livre engrenou. Eles conseguiram efetivamente rentabilizar
um online, que era uma dificuldade no Brasil, principalmente por questões logísticas, né? Lá atrás, é um minuto, mas é muito pouco tempo para falar na parte de fundamentos. Lá atrás era um dos gargalos de rentabilidade em e-commerce. E os investimentos foram maciços e pesados de 14 para cá, até antes, 13 até agora, e solucionou. E passou a ser rentável fazer. E Meli mostra isso, prova isso. A parte de varejo mesmo ali, serviços financeiros que eles têm, tem gerado bons números operacionais e dando lucro. Até a famigerada B2W consegue pelo menos um break-even, só que aí ainda se pega em algumas questões lá de fluxo de caixa que ainda não conseguiu equacionar. Mas Meli, sim, tem crescimento forte e está muito bem posicionada nessa parte de sellers, né, de 3P, e isso é rentável, isso dá dinheiro, sim. E eles estão bem posicionados entregando. Esse é um ponto importante. Boa. Gosto, mas é caro frente às outras. Eu acho muito caro. Agora, muito caro. Eu não pagaria esse múltiplo em varejo. Esse é o ponto. Agora o minuto fundamentalista é para você, Carlos. Por quê? A gloriosa Natália Pereira passa por aqui. Ela fala de alguns papéis, mas também fala de pets. Só vai dar tempo aqui de eu direcionar para você pets, que é um dos papéis que estão na nossa carteira. Faz aí um resuminho para ela. Tá querendo saber a sua percepção. Pets é questão agora da narrativa. Pô, a empresa de crescimento, tem que crescer. Aí entregou crescimento, teve um pouco de pressão de margem por causa de inflação. Chicotada. Foi a cara da semana, não foi 27% em uma semana. Então, cara, assim, é uma puta empresa. Se segurar, ela navega sozinha nesse mercado, né? E ela tem uma puta expertise e cresce rápido, assim, e é inteligente a estratégia dos caras. Os caras são bons. As aquisições são bem feitas e precisas. Lembra muito o modelo da Arezzo de aquisição, né? Muito pontuais, assim. Então é uma empresa que eu gosto muito, assim, do varejo. Só que crescimento agora não tá com nada, né? Agora o que importa é entregar margem com crescimento. Quase impossível um negócio desse. Tem muita empresa fazendo isso. Crescimento com margem e geração de caixa. E o mercado tá só marretando. E você fala, cara, não é possível. Aí tem que estar de graça também. Aí dureza. Deixa eu mandar um abraço pro Kenny, que passou por aqui. Vou deixar a pergunta engatilhada pro nosso Expresso da Tarde, que já tá colando com Gabriel Medina, Mariana Galvão, Diego Kerber, toda a equipe. Mandar um abração também pro DDD 11, o Sleiman Jarouchi, que também passou por aqui um pouquinho mais cedo, mandou um abraço, tá prestigiando o nosso trabalho. Agradecer demais o carinho de todos vocês. Hugo Queiroz, volte mais aqui nesse programa que é fundamentalista e, portanto, a sua cara, hein, Hugo? Um abração. Me senti em casa aqui e sempre que tiver oportunidade, voltarei aqui pra gente bater esse papo, sim. Maravilha, foi um prazer te receber. Carlos Castrucci, um abração, até a próxima quinta. Valeu, Léo. Hugo, obrigado mais uma vez aí, mais uma aula, e semana que vem estaremos de volta. Um abraço. Valeu, pessoal, obrigado pelo carinho da companhia. Vocês que seguem na TC Rádio, seguem também na companhia de Gabriel Medina, Diego Kerber e Mariana Galvão, com as informações do Expresso da Tarde. Tem um monte de urgente aqui, que já eles vão contar para todos vocês. Continuem ligados. Obrigado a todos, até a próxima, tchau. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.